Olá meninos, espero que todos estejam bem. O objetivo desse vídeo é explicar a dinâmica das próximas 3 aulas de matemática, a de hoje e a aula das próximas 2 semanas. Venham comigo, vamos ver o que está planejado para essas 3 aulas. Então vejam meninos, aí temos a data da aula e o assunto que será trabalhado em cada uma dessas aulas. Reparem que na aula de hoje e na aula do dia 24 eu coloquei revisão. Revisão de 2 assuntos importantíssimos, potência e raiz quadrada. Por que eu coloquei essa revisão? Olhando as atividades entregues no LMS, referente à última aula, identifiquei certa dificuldade que vocês tiveram para trabalhar esses 2 assuntos. Então, farei uma revisão e depois que vocês estiverem dominando os conceitos iniciais desses 2 assuntos, aí iremos para as expressões numéricas. Como o objetivo nesse momento é revisar, a correção da tarefa da aula passada só será feita após o término das avaliações, ou seja, só na primeira semana de maio, na aula depois do dia 27/4. Nesse momento, entendo que é melhor voltar um pouco e aprimorar as ideias básicas sobre os conceitos de potenciação e raiz quadrada, porque é isso que vocês usarão para fazer o portfólio. Então, expressões numéricas não farão parte do portfólio. Não tem problema algum deixarmos para depois. Agora, falando só sobre a aula de hoje. Essa aula ela foi dividida em 2 partes. A parte 1, que envolve a revisão sobre potenciação e raiz quadrada, e a parte 2, onde daremos início à produção do portfólio de vocês. Esse portfólio ele irá substituir a prova trimestral. Então, é muito importante iniciarmos de forma organizada e realizar esse trabalho com muito carinho. No final da aula, voltarei a falar mais um pouco sobre o portfólio. Vamos à nossa revisão. Vamos ao primeiro assunto da nossa revisão, potenciação. Então, toda potência ela pode ser escrita a partir de 2 números. Eu tenho ali um número grande e um número pequeno. Esse número grande, ele representa a base. E o número pequeno, o expoente. Nesse primeiro momento, eu quero que fique bem claro para vocês quem é a base, quem é o expoente. O número grande, o número que fica embaixo é a base. E o número pequeno, o que fica em cima, é o expoente. Vamos a mais alguns exemplos. Olha ali, então eu tenho uma outra potência. Eu preciso saber quem é a base. A base é um número grande, é o número que fica embaixo, é o 3. Quem é o expoente? É o número pequeno, é o número que fica ali em cima, é o 2. Então, nessa potência, o 3 é a base e o 2 é o expoente. Vamos a mais um exemplo. Temos ali uma potência. Então, precisamos saber quem é a base e quem é o expoente. A base é o número grande, é o número que está embaixo, nesse caso, o 5. E o expoente é o número pequeno, é o número que fica em cima. Nesse caso, é o 2. Sabendo diferenciar base do expoente, podemos começar a fazer a leitura de uma potência. Então, vamos lá. Mais um exemplo de potência. Eu tenho ali essa potência. Reparem, a leitura ela é feita da seguinte maneira. Primeiro, você fala o número que está na base elevado ao número que está no expoente. Tudo bem? Vejam, pessoal, só que o expoente eu não posso falar de qualquer maneira. Eu não posso falar 8 elevado a 2. Tá? Embora seja comum, não está correto. Qual é a forma correta? O expoente, o número do expoente, a pronúncia, ela precisa estar associada aos números ordinais. 1 representa a primeira, o 2, que é esse caso, segunda potência e assim sucessivamente. Então, a forma correta de fazer a leitura dessa potência é falar primeiro a base, 8, e depois o expoente, elevado à segunda potência. Essa é a forma correta de fazer a leitura de uma potência. Tratando-se de expoente 2, tem uma outra situação. Eu posso trocar, então, segunda potência por
elevado ao quadrado. Então, nesse caso, estaria correto eu falar 8 ao quadrado. Tá? Então, temos essas duas maneiras. 8 elevado à segunda potência ou 8 ao quadrado. Vamos ver se ficou claro. Mais exemplos. Então, olha só, eu tenho ali uma potência em que a base é 3 e o expoente é 2. A forma correta de fazer a leitura dessa potência é primeiro falar a base 3 elevado à segunda potência, tá bom? Então, essa é a forma correta de fazer a leitura dessa potência. 3 elevado à segunda potência. Eu também posso falar 3 elevado ao quadrado, tudo bem? Se é 2, se o expoente for 2, eu posso falar elevado à segunda potência ou elevado ao quadrado. Essas são as duas maneiras para o expoente 2. Vamos a mais um exemplo. Olha essa potência. Quem é a base? É o 5 e o 2 é o expoente. Então, a maneira correta de fazer a leitura dela é falar que temos ali 5 elevado à segunda potência. Essa é uma das maneiras. Tratando-se de expoente 2, eu tenho uma outra forma. Qual é? 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, eu tenho essas duas maneiras quando o expoente for 2. Bom, agora que sabemos quem é a base, quem é o expoente e sabemos fazer a leitura correta da potência, vamos para a parte que eu acho que é a mais importante, que é você saber fazer o cálculo. Então, veja só, vou colocar aqui uma potência. Quem é a base? É o 4, é o número que está embaixo, é um número grande. Quem é o expoente? É o 2, é o número que está em cima. Então, precisamos saber qual é a finalidade da base e a finalidade do expoente. Sabendo a finalidade desses dois números, teremos condições de calcular o valor dessa potência. Então, olha só, a base ela representa o fator que se repete na multiplicação. E o expoente indica o número de vezes que a base irá se repetir. Então, veja só, a base é o número que irá se repetir. E o expoente indica o número de vezes que a base irá se repetir. Para esse caso, 4. O 4 é o valor que irá se repetir. Veja. E como o expoente é 2, então o 4 se repetiu 2 vezes. A potência, o valor da potência será 4 vezes 4, igual a 16. Vamos ver mais um exemplo. 3 elevado à segunda potência, ou 3 ao quadrado. A base é 3 e o expoente é 2. Então, a base irá se repetir 2 vezes. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Mais um exemplo. 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado. A base é 5 e o expoente é 2. Então, o 5 irá multiplicar por ele mesmo 2 vezes, que é o número que está no expoente. 5 vezes 5, 25. Agora, eu vou colocar aqui mais alguns exemplos e eu quero fazer uma outra análise com vocês. Vejam só. Aqui eu listei alguns exemplos, inclusive alguns que fizemos na página anterior, tudo bem? E o objetivo dessa tela é mostrar para vocês qual é a finalidade da base, qual é a finalidade do expoente. A base é o número que irá se repetir. Então, reparem, se a base é 1, ele irá se repetir. Se a base é 2, ela irá se repetir. Se a base é 3, ela irá se repetir, ok? E a finalidade do expoente é indicar quantas vezes essa base irá se repetir. Se o expoente for 2, como é o caso de todas essas potências, eu vou repetir a base 2 vezes. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Vejam, o expoente é 2 para todas essas potências. Então, eu vou repetir essa base 2 vezes. Mas eu também não quero só mostrar a finalidade da base e do expoente. Eu quero que vocês reparem nesses números aqui, olha.
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e aí daí por diante. Então vejam, não quero que vocês simplesmente decorem esses valores. Quero que vocês entendam que esses valores, eles são a resposta dessas potências. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, ok? Esses números, eles têm um nome especial. Eles são chamados de quadrados perfeitos, tudo bem? Mais para frente eu vou explicar por que são quadrados perfeitos, mas nesse momento eu quero que você guarde que os quadrados perfeitos são o resultado de potências cujo expoente é igual a 2. E eles não param por aí, não vai só até o 100. E aí só foi até o 100 porque eu fui só até o 10 ao quadrado, mas tem 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado e aí por diante. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que todo quadrado perfeito vem de uma potência cujo expoente é igual a 2. Isso irá nos ajudar bastante na hora que estivermos trabalhando com raiz quadrada. Tudo bem? Então, sobre potência era isso. Vamos fazer alguns exercícios?